Olá a todas e todos, bem-vindas a esse curso. Eu me chamo Daniela Mussi, sou pesquisadora na área de História do Pensamento Político e pesquiso a obra de Antônio Gramsci já tem uns 10 anos, e especialmente os temas da literatura e da cultura. São os temas que me interessaram mais ao longo da minha trajetória como pesquisadora desse autor, que é o tema aqui do nosso curso. E por esse motivo fui convidada a ministrar uma aula sobre o tema justamente da cultura e da literatura no pensamento de Gramsci. Eu dividi essa aula de hoje em duas partes. A primeira delas, eu vou discutir o contexto em que o tema da cultura e da literatura aparecem na obra de Gramsci, então a evolução desse tema, desses temas ao longo do tempo, e na sequência discutir um pouco alguns dos conceitos das categorias que são mobilizadas ao longo do tempo pelo Gramsci para pensar esses dois problemas, que são problemas bem importantes dentro da sua obra, mas mais do que da obra de Gramsci, o tema da cultura e da literatura são muito decisivos para o debate crítico, intelectual, tanto no século XIX como no século XX, ainda que no século XX o tema da cultura adquira uma característica diferente, especialmente à medida em que esse tema vai se combinando às transformações tecnológicas dentro da sociedade industrial, cada vez mais urbanizada, na Europa, Estados Unidos, mas também depois na Ásia, América Latina, África, de certa forma, hoje, né, século XXI, nós já absorvemos a cultura e os temas a ela correlatos de uma maneira totalmente orgânica no nosso dia a dia. Estamos o tempo todo, de alguma maneira, falando sobre cultura, sobre as manifestações culturais as mais diversas e as implicações dessas manifestações no nosso dia a dia, mas também na política, na economia e por aí vai, na construção das subjetividades. Mas como é que o tema da cultura nasce no pensamento de Gramsci e se desenvolve? Gramsci era um autor, era um intelectual muito, digamos assim, interessado, uma pessoa com muita ambição de leitura e de conexão com aquilo que havia de mais desenvolvido na cultura europeia da sua época. Então, desde muito cedo, ainda na Sardenha, ele lia diversos jornais, resenhas culturais, revistas, que, aliás, hoje estão até numa coleção no Museu Casa Gramsci em Cagliari. Então, Ghilarza, perdão. Então, é possível visitar essa casa-museu que foi construída justamente na casa onde Gramsci morou, e tomar contato com a exposição, enfim, desses jornais. E o que eram esses jornais, né? Havia uma cultura na Itália muito rica de produção e circulação de revistas de resenha literária, intelectual, de temas do pensamento, da filosofia, história, e o Gramsci era muito interessado, lia de maneira voraz esse material. Então, quando ele vai a Turim, como já estudante de letras na Universidade de Turim, ele é já uma pessoa de uma leitura muito vasta. E ele se depara com uma cidade industrializada, no norte da Itália, em que a dinâmica intelectual ela era muito diferente, ela era super influenciada pelo positivismo, pela cultura industrialista, e então, para ele, a experiência de contato com aquele ambiente novo, urbano, de Turim, é uma experiência, de certa forma, contraditória, complexa, porque ele começa a ver o que era, contrastar o que era aquela sua formação cultural da Sardenha, do período da Sardenha, e como ela, na verdade, não é aquilo que predomina na cultura urbanizada e industrializada de Turim, né? Turim da Fiat, inclusive. E então, quando você lê os artigos, os escritos gramscianos de juventude, dele como um jornalista no movimento socialista, do qual ele se aproxima e se filia, depois, né, enfim, se torna uma referência para
do movimento dos trabalhadores nas fábricas, nas ocupações 19, 20. Mas quando você lê os artigos dele desse período, você percebe que ele está sempre misturando, combinando com as análises políticas dos acontecimentos, uma reflexão muito fina e aguda sobre dinâmicas culturais. Então, ele nunca deixa de fora um comentário sobre a literatura ou sobre algum fenômeno, algum acontecimento dentro da universidade ou sobre mesmo a cultura universitária, sobre teatro, né? Então, esse é um período em que Gramsci faz muitas críticas teatrais e ele não pensa as duas coisas como separadas, ao contrário, ele tem essa ideia muito geral de que a cultura socialista deveria se enriquecer pela cultura mais geral, tradicional europeia daquela época. Né? Ela não poderia, ainda que fosse uma cultura predominantemente burguesa, era uma cultura que era muito, digamos, muito rica, né? Erudita, e deveria ser, de alguma forma, absorvida, trabalhada nos meios operários e socialistas, né? Porque eles, de fato, seriam os meios que poderiam se beneficiar e aprender algo com aquela cultura tradicional. Na sequência, né, vocês devem lembrar que existe um acontecimento histórico importante nesse período, além da guerra, que promove, né, o grande terreno político acidentado, disruptivo, destruidor, que faz com que Gramsci se volte para o tema não só da cultura, mas também dos destinos, né, políticos, estratégicos da Itália, mas no final de 17, ao longo do ano de 17, também se passa uma revolução de grandes proporções no leste da Europa, na Rússia, que vai derrotar o czarismo e implantar uma transição ao comunismo, certo? Os bolcheviques, enfim, Lenin, Trotsky, todo esse pessoal. E o Gramsci vai ser profundamente impactado por esses acontecimentos. E isso vai fazer com que ele comece a discutir, a pensar o problema da cultura, não mais apenas como um problema de absorver uma cultura dominante e degluti-la, mas o problema concreto de construir uma nova cultura, que não é simplesmente a absorção de algo que existe, mas é a edificação de uma coisa diferente. Então, a partir de 17, mas é lógico que não é uma coisa automática, né? Nos escritos, a gente vê esse tema evoluindo, se desenvolvendo ao longo do tempo. Ora, de uma maneira mais, digamos, taxativa, no sentido de opor a cultura comunista à velha cultura, e ora num sentido um pouco mais relativizado, considerando que a cultura burguesa, muito embora fosse uma cultura a ser substituída, a ser superada, ela ainda tinha um predomínio e um alcance que precisaria ser levado em consideração. Então, nesse período que vai dos anos 10, especialmente pós-17, até a prisão de Gramsci, já durante o fascismo em 26, é possível capturar, né, nos artigos, nos escritos gramscianos, jornalísticos, essa temática de uma maneira mais ou menos explícita. Algumas vezes explícita, né? Ele descreve explicitamente sobre a cultura e socialismo, pensando, já propondo a ideia de que cultura não é só o contato com uma manifestação artística, estética, mas cultura é também a organização da vida, né, formas de relações humanas diversas, né? Então, partido político é cultura para o Gramsci. A maneira como um partido se estrutura, organiza, disputa uma conjuntura política, isso pressupõe cultura. Então, você tem cultura nesse sentido mais amplo e você tem a cultura no sentido mais restrito, tradicional, nosso, familiar a nós, né? Termo mais moderno, porque a origem do termo cultura é ampla, se vocês forem pensar bem, né? Cultura vem dessa ideia do cultivo, da relação com a prática da terra, né? Vem da técnica agrícola, né? Do cultivar. E depois ele é um conceito que vai se destacando dessa origem rural, prática, e vai se vinculando a certas manifestações de elite, né? Cultural, como a pintura, a música, a dança.
Então, aos poucos, vai ganhando esse nicho. E o que Gramsci faz com esse conceito é reconfigurar ele numa perspectiva ampla. Então, ele vai partir já dessa noção do ambiente literário, né, intelectual, como uma coisa apartada da sociedade, e vai reconectar problematicamente esse ambiente cultural aos temas sociais. Por que problematicamente? Porque, muito embora a cultura seja tudo, isso que eu falei, é real, é verdadeiro que existe um lugar na sociedade que especializou a prática cultural, né, ao longo da modernidade. Então, Gramsci não nega a existência disso, porque reconhecer a existência desse lugar cultural apartado, especializado, profissionalizado, ajuda a entender os dilemas próprios da modernidade, inclusive a existência, né, a conformação na história de uma alta cultura e de uma cultura popular, como coisas separadas e, de certa forma, até mais do que afastadas, cindidas, polarizadas, né? Aquilo que é bom em uma é ruim na outra, aquilo que se expressa como modelo de beleza, de, né, atividade intelectual, contemplação, na outra se expressa como feiura, né, como algo que é desprovido de beleza, de sentido, de contemplação, de riqueza, complexidade. Então, como é que essa polarização surge, né? Como é que ela se estabelece e por que é tão importante reconhecer a existência dessa polarização como um fenômeno prático, político, para poder superá-lo, né? Aliás, uma frase importante de Gramsci, que é normalmente citada, né, já dos Cadernos do Cárcere, remonta a isso que eu estou falando, que é a ideia de que todos são intelectuais, mas nem todos ocupam o papel de intelectual na sociedade. Então, todos, ao desenvolver alguma atividade humana, desde a mais braçal, mecânica das atividades, movem, ativam suas funções intelectuais para realizar isso. Mas nem todos na sociedade se ocupam de uma maneira profissional daquilo que a própria sociedade reconhece como cultura ou como atividade intelectual. Então, esse ambiente, né, do problema da cultura, da experiência cultural como uma experiência fraturada, essa é uma formulação cara para o Gramsci, né? Então, ele, só para resgatar, retomar o que a gente viu até aqui, ele pensa a cultura desde muito jovem. Num primeiro momento, a atenção de Gramsci se volta para a necessidade dos socialistas absorverem, deglutirem no seu meio a cultura dominante, a cultura que é não só no sentido da arte, da música, do teatro, mas também da filosofia e do pensamento. Ao contrário do que era predominante no interior da cultura socialista, Gramsci não considerava que o debate sobre a economia, por exemplo, deveria ser visto como uma questão determinista, economicista. Isso era muito forte dentro do Partido Socialista, né? Tudo deve ser discutido em termos de classe. Tudo é a burguesia contra o proletariado, ou o capitalismo que vai, por suas próprias contradições internas de estrutura econômica, produzir uma crise e entrar em colapso, né? Que é o fatalismo socialista da época. Gramsci diz não é tão simples assim. Há outras coisas que importam no meio do caminho, que conformam a experiência subjetiva dos indivíduos dentro dessa estrutura, e essas coisas não são menores, né? Então, havia dentro de uma interpretação marxista, não do Marx, mas marxista, né? Um processo de enrijecimento da relação estrutura e superestrutura, né? Então, Marx havia construído esse edifício, né? Essa representação, de certa forma, visual de como o capitalismo funciona, mas aquilo depois na cultura marxista e sindical e socialista, na virada do 19 para o 20, se converte numa espécie de camisa de força das análises. E tudo o que não é enquadrável, né, dentro dessa estrutura passa a ser considerado como uma leitura burguesa, liberal, culturalista. E o que é que o Gramsci percebe?
que esse empobrecimento da cultura marxista e socialista na Itália, mas também na Europa como um todo, no geral, isso levava a certos impasses e a um certo enfraquecimento da capacidade política, estratégica dos socialistas em lidar com a cultura burguesa. Então, porque no fim das contas, mesmo que os socialistas não reconhecessem, eles acabavam por conformar, reduzir o marxismo e reduzir a cultura socialista a um certo neopositivismo, economicismo, formas de interpretação, e é uma prática política muito anti-intelectualista, o que, na visão do Gramsci, era algo muito deletério. Né? Então, isso, digamos, é uma preocupação que nunca vai desaparecer dos escritos gramscianos, mas ela está ligada a esse momento já do comecinho da atuação dele como um articulista. Mas tem outras preocupações que vão surgindo, culturais, ao longo do tempo. Em particular, essa que eu mencionei, que se desdobra depois da Revolução Russa. Né? Como construir uma nova cultura. Quando a gente vai para os cadernos do Cárcere, esse tema aparece muitas e muitas vezes. Construir uma nova cultura, uma história cultural, uma cultura nacional popular versus uma cultura cosmopolita. Eu vou falar desses conceitos um pouco mais adiante, mas é interessante como esse problema da cultura ele vai ser atravessado por essas experiências históricas novas e decisivas que vão mudando a própria agenda de trabalho do Gramsci ao longo do tempo. Então, recapitulei até aqui para a gente ir, antes de eu entrar nos conceitos, para a segunda fase da elaboração gramsciana sobre a cultura, que não é essa do período da guerra e do imediato pós-guerra, muito embora nessa fase você tenha esse momento disruptivo, que é a Revolução Russa e a questão uma nova cultura, mas que é a fase que se identifica com os cadernos do cárcere, que Gramsci escreve a partir de 29, ele é preso em 26 pelo regime de Mussolini, e no final de 28 consegue autorização para começar a escrever na prisão. Eu não me lembro exatamente a data, mas o fato é que ele começa efetivamente a escrever na prisão em 29, em fevereiro de 29. E nesse projeto de escrita do cárcere, a cultura também vai ter um lugar bem interessante. Primeiro, ela vai ser uma forma de Gramsci estudar na prisão e falar sobre política e cultura, enfim, temas que são caros para ele, driblando a censura fascista. Então, muitas vezes, para não falar, por exemplo, sobre dilemas próprios do marxismo e da experiência revolucionária, ele vai usar uma outra linguagem, ele vai explorar o tema do Renascimento e da Reforma, por exemplo, que são os dois fenômenos históricos da formação da modernidade, né? O Renascimento italiano e a Reforma protestante. Então, a gente vai ver esse tema que articula muito a questão cultural, porque a cultura está no centro do problema da relação entre Reforma e Renascimento. A gente vai ver isso, longas passagens, parágrafos que vão se dedicar dentro dos cadernos a esse assunto. O Gramsci também vai escrever um caderno específico sobre o tema da literatura e outro sobre o tema do jornalismo e um terceiro ainda sobre a literatura de Dante, né, a Divina Comédia, e dando uma interpretação específica dele para um dos cantos do inferno, canto 10 do inferno. Ele vai escrever tem parágrafos sobre música, ele vai escrever sobre literatura e autores, né? Não só sobre a literatura em geral, mas ele vai escrever também sobre autores e obras literárias. Então, se você... Gramática, né? Tem o caderno dele sobre gramática, os neogramáticos. Tem um caderno todo dedicado ao tema do folclore, que é muito bacana, que é muito legal. E por aí vai. Crítica literária. Então, o tema da cultura não é um tema menor nos cadernos do Cárcere, é um tema absolutamente central, teoricamente, conceitualmente, e diverso, amplo, tratado por muitos ângulos. Num primeiro momento, por esse motivo que eu falei, para que ele pudesse escrever com alguma segurança a respeito
de continuar, né, da censura, para que ele não fosse impedido de escrever, por exemplo, mas também porque ele vai entender que precisa dar continuidade àquele projeto que se inicia antes da prisão, de pensar o problema da cultura e a questão estratégica da cultura, já num contexto de derrota, né? Num contexto de ascensão do fascismo, de fechamento do regime, de perseguição aos comunistas, de prisão e também um processo de impasse na experiência soviética, que é produzido tanto pela derrota da Revolução Alemã, mas também pelas crises internas à União Soviética, a expulsão da oposição de esquerda, da Internacional e aquilo que depois, o Gramsci não vai chegar a ver isso, mas um processo de fechamento, burocratização do regime, já nos anos 30. O Gramsci vai morrer em 37. Ele vê, e a partir de 35, as condições de saúde dele são muito ruins, né? Então ele vê muito pouco, embora ele veja e seja possível dizer que ele, de alguma forma, reage àquilo que está acontecendo na União Soviética na chave de pensar esse aspecto mais, digamos, epocal do fascismo, né? E da experiência de reação anti-revolucionária né, revolucionária em todo o continente, né? Aliás, não só no próprio continente europeu, mas também há uma certa rivalização que já emerge nesse momento, que é a americanista, a experiência cultural, industrial nos Estados Unidos, né? Então, veja, um Gramsci num outro contexto, totalmente. Não é nem o Gramsci falando do enriquecimento do socialismo pela cultura tradicional, e nem o Gramsci, digamos, ativo, né, armado no processo de pensar a edificação de um novo Estado, que para ele também pressupõe a edificação de uma nova cultura. Já é um Gramsci na defensiva, né, no balanço de uma derrota muito profunda na experiência comunista na Itália e na Europa, né, nos impasses desse processo, e pensando a cultura nessa chave. E aí, o que é que aparece? Né? O que é que está ali nos cadernos? São muitas coisas, como eu já falei, mas eu vou, digamos, me orientar por dois grandes temas, mas há outros que vocês podem identificar. Se alguém já está lendo sobre isso, certamente vai lembrar durante essa aula. Mas eu vou falar de dois grandes temas, porque são dois temas que, de alguma forma, eles atravessam uma série de outras questões. Um desses temas da cultura dentro dos cadernos é a questão da experiência histórica de separação, aquilo que eu comecei a falar um pouco antes, entre cultura popular e cultura erudita. Então, Gramsci vai colocar, numa perspectiva de pesquisa histórica de longo prazo, essa reconstrução da trajetória dos grupos intelectuais na modernidade. E essa colocação da relação entre alta cultura e cultura popular vai se expressar em dois conceitos que vão articular o problema da cultura quase que de maneira permanente para ele, que é o conceito de cultura nacional popular e cultura cosmopolita. E aí, nesse caso, cultura não é tanto o objeto final, né? O livro, ou o filme, ou a peça de teatro. Embora isso, evidentemente, seja a cristalização, a expressão estabilizada numa forma dessa cultura, dessa alta cultura, né? Mas o movimento mesmo, o processo de formação de grupos intelectuais que produzem a cultura, que articulam, que organizam essas experiências culturais. Então, ele vai falar sobre esse processo histórico de separação dos intelectuais em relação à cultura popular e que ele vai chamar pelo conceito de cosmopolitismo. Então, o cosmopolitismo é essa categoria que ele articula para explicar o que é essa função intelectual que é, ao mesmo tempo, afastada do povo, mas que cumpre algum papel naquele território, naquele espaço onde está. Então, ele vai dizer, por exemplo, a igreja.
A igreja, ela tem um papel importante, a igreja católica, né? Tem um papel importante na Itália e em toda a Europa, um poder absolutamente imprescindível para entender a formação da modernidade, né? O período imediatamente anterior à formação da modernidade, mas também à formação da modernidade. Ele vai dizer assim, mas aquela cultura é uma cultura cosmopolita, ou até outro termo que ele vai usar, cosmopolítica. Por quê? Porque muito embora a, a cultura católica, ou mesmo renascentista, que está vinculada ao poder da igreja, né, fosse, tivesse um impacto, né, tivesse um poder, tivesse uma, uma vida própria e impactante na organização da sociedade, essa vida não era popular, ela estava voltada para fora. Ela estava voltada para uma experiência extra-nacional, né? Na verdade, os grupos intelectuais, eles se conectavam entre eles, mas eles não se conectavam com a vida popular. A conexão da vida cultural com a vida popular na formação da modernidade, ela vai ser produzida pela reforma, que é, ao mesmo tempo, uma popularização do cristianismo e da própria cultura religiosa, mas que, ao ser essa popularização, não carrega consigo aquele caráter de alta cultura, de cultura erudita, de cultura elevada que o Renascimento possui. Então, a modernidade, vai concluir Gramsci, né? Ela é cindida entre essa altíssima cultura cosmopolita e uma experiência da cultura via reforma que vai se aproximar daquilo que na Revolução Francesa vai adquirir o nome de nacional popular. Por quê? Porque na reforma protestante você ainda não tem uma perspectiva nacional popular, você tem uma perspectiva de popularização da religião. Mas na Revolução Francesa, aí você tem a popularização da cultura vinculada à formação de um Estado, né? De uma experiência nacional moderna, puramente moderna, né? Então, a Revolução Francesa vai ser o momento em que nasce a experiência nacional popular, né? A experiência da cultura nacional popular. E no que isso se desdobra? Na formação, numa nova formação escolar, numa nova formação jurídica, numa nova formação republicana, numa efetiva substituição das elites políticas anteriores, né, tanto políticas como econômicas, com a reforma agrária, enfim. Mas a Revolução Francesa, apesar de ser essa experiência cultural, nacional, popular, digamos, de maneira acabada, né, a tal ponto de permitir que o próprio conceito surja, seja formulado para ela, né, melhor dizendo, ela tampouco deixa de ser um processo contraditório, né? E todo o século XIX é o século da restauração na França e da emergência de um novo sujeito político, que não é mais aquela classe média, pequena burguesia que havia representado os valores e a radicalidade política da experiência revolucionária francesa, mas dos operários urbanos, dos trabalhadores da cidade de Paris, e também dos camponeses que são fundamentais para entender o surgimento de uma outra experiência política muito complexa, que é o bonapartismo na segunda metade do século XIX. Então, nesse caso da experiência francesa, muito embora a cultura nacional popular tenha, de certa forma, se estabelecido de maneira a não retornar atrás, né, uma maneira definitiva na história europeia moderna, o cosmopolitismo não deixa de existir e as duas coisas passam a conviver entre si dentro da experiência nacional francesa e também nas experiências europeias, de maneira mais geral, porque todas elas vão sofrer alguma influência da experiência francesa e vão, de certa forma, absorver aqueles impulsos que a França havia produzido de constituição de uma cultura nacional popular, de uma atividade literária nacional popular, de grupos intelectuais nacional populares, né? E por que isso é importante para o Gramsci? Por dois motivos. Porque ele olha para a Europa toda para tentar entender e apresentar o fenômeno da cultura
como um fenômeno internacional, continental, e de certa forma até global, quando ele envolve os Estados Unidos nessa análise, né, extrapolando a experiência europeia, mas também porque isso ajuda a localizar onde ele está, qual é o lugar da Itália nessa história da cultura e qual é, de certa forma, quais são os impasses dessa história italiana, local, nacional, que ajudam a entender a emergência de fenômenos políticos típicos do país, entre os quais o próprio fascismo, que inaugura, né, um momento político de reação à experiência soviética, mas não é só a revolução que o fascismo reage, ele também está tentando se apresentar e vai aos poucos se tornando a solução burguesa para a sua própria crise, não só um antagonista da Revolução Russa e da experiência comunista, o que de fato o fascismo foi, mas também uma solução de prolongamento e resolução, ao menos temporária, parcial das crises do próprio capitalismo, né? Então, entender a Itália, que é esse pontapé da reação na Europa, é entender, de certa forma, desdobrar o castelo, fazer o castelo todo de cartas ruir, né? Tira uma, cai o resto. Então, isso é bem decisivo para o Gramsci. Veja como nós saímos da cultura e da expressão estética, fomos para a discussão sobre os intelectuais, pegamos isso em perspectiva histórica, enquadrando temas que envolvem a cultura como reforma e renascimento, mas que se desdobram em experiências históricas mais amplas, e chegamos no fascismo, que, embora não esteja explicitamente nos cadernos sendo tratado o tempo todo, as referências ao fascismo, elas são fortes, permanentes, mas não necessariamente explícitas, né? Ele vai trabalhar esse fenômeno de muitos ângulos, e não necessariamente você vai encontrar ele discutindo a obra do Mussolini, ou o processo da ação dos comunistas durante a crise. Você não vai encontrar essa linguagem, mas você vai encontrar discussão sobre renascimento, sobre reforma, sobre a cultura, sobre o cosmopolitismo, sobre o nacional popular, sobre o cesarismo, enfim, bonapartismo. Você vai encontrar esses temas que compõem uma certa agenda de pesquisa, mas articulados, pensados em conjunto, eles constroem essa reflexão muito ampla, crítica, pessimista, até certo ponto, a respeito daquele momento da história europeia. E que, aliás, pessimista não sem razão, porque Gramsci não viu a Segunda Guerra Mundial, mas o que se desdobrou na sequência foi um conflito militar tão cruento, né, tão violento como o que ele havia vivido no comecinho, na década de 10. Então, o que é interessante nessa evolução, né, sobre o pensamento cultural, ou o pensamento, digamos, sobre a cultura, é capturá-lo, percebê-lo dentro de um conjunto de reflexões que, ora, se tornam mais específicas, mais particulares, trabalhando conceitos que são próprios da reflexão cultural, como crítica literária, ora se expandem para um universo analítico mais estratégico, mais geral, e que não consegue digamos, ser pensado apenas numa perspectiva de especialização de um tema. Né? O conceito de cultura é isso aqui. Se não tem isso aqui, não é o conceito. Você não consegue fazer isso com o pensamento. Você precisa articular ele numa narrativa mais ampla, localizá-lo historicamente e localizar os sujeitos que fazem parte dessa experiência que dá origem, que permite que se estabilize, ainda que temporariamente, uma noção de cultura e de fato cultural. Isso é importante porque muitos autores, intérpretes, não só no Brasil, na Itália também, acabaram por reduzir Gramsci a uma espécie de sociólogo da cultura. Ou uma espécie de político que trata a cultura, porque, enfim, tem que falar para o povo, né? Cultura é um fato político, a gente tem que falar de cultura porque, afinal de contas, o povo vê televisão e ouve rádio, mas isso não é um tema a ser tratado em termos teóricos. Ou então, uma terceira leitura ainda, Gramsci, na verdade, era um esteta, ele é um filósofo da cultura.
E não é nenhuma dessas três explicações da filosofia, da sociologia ou do politicismo, digamos assim, do líder político, nenhuma delas dá conta do que Gramsci faz com esse conceito, com esses conceitos e com essas análises a respeito da formação cultural. Tem muita história cultural nos textos dele, mas ele próprio, quando fala de história cultural, está falando de algo que está inserido num projeto mais amplo, que é ao mesmo tempo de reconfiguração do marxismo numa perspectiva da filosofia da praxis, mas como o próprio termo diz, não se trata de uma filosofia tradicional, não se trata de uma filosofia dos filósofos, não se trata de uma filosofia da alta cultura, trata-se de uma filosofia da cultura popular, mas que tão pouco é, sendo filosofia da cultura popular, senso comum, tão pouco é desprovida de uma profunda reflexão crítica, que é a reflexão típica da atividade filosófica. Então vejam como no Gramsci essas duas esferas cindidas da cultura popular e da alta cultura vão aos poucos sendo tensionadas numa unidade, vão sendo tensionadas numa construção analítica e crítica absolutamente orgânica. E isso, para o Gramsci, ainda assim, é um processo que só pode ser entendido e plenamente, digamos, absorvido numa experiência prática, numa experiência de edificação cultural, de construção de uma nova cultura. Então, tão pouco faz sentido que essa reflexão se restrinja à pura contemplação, porque num cenário de pura contemplação, ela volta a ser aquela alta cultura. E num cenário de ausência de contemplação e atividade crítica, ela volta a ser aquela cultura popular do senso comum, degradada justamente porque é apartada da atividade crítica. Então, reconduzida a um lugar de subalternidade. Então, a cultura ela acaba sendo um campo permanentemente problemático, tanto porque você precisa sempre reconduzir a atividade crítica, como você precisa sempre conectá-la a uma atividade prática. É óbvio que os leitores, intérpretes de Gramsci nem sempre fizeram isso. E há intérpretes do pensamento gramsciano que se especializaram na cultura erudita usando as ideias de Gramsci e fizeram isso bem feito, porque a verdade contida ali, ela não serve só para um propósito ao qual ela se destinava, ela serve para a cultura em geral. E à medida em que a cultura burguesa permaneceu sendo uma cultura hegemônica, as práticas próprias da cultura burguesa subsistiram, continuaram a ser predominantes. Então, Gramsci também foi, ao longo do século XX, depois da sua morte, absorvido parcialmente, parte das suas ideias, por uma cultura que permanece apartada, por uma cultura que permanece cindida entre a atividade intelectual e a atividade popular. E isso, na verdade, só mostra o quão radical e importante, imprescindível aquelas ideias eram, porque elas precisaram ser absorvidas por uma cultura dominante para que aquela cultura dominante, de alguma forma, sobrevivesse. Como isso é feito? Né? Isso é feito no nosso tempo, né, para a gente começar a encaminhar para o fim. E o próprio Gramsci sinalizou a isso por meio de um conceito dentro dos cadernos do cárcere, por meio da revolução passiva e dos métodos, mecanismos que são próprios da revolução passiva. O que é revolução passiva? Né? Isso aqui é uma outra aula, muito provavelmente vocês vão ver isso em outras aulas desse curso, porque é um conceito absolutamente central na obra gramsciana. Mas, falando de uma maneira bem sucinta, só para conectar aqui com o nosso tema, a revolução passiva é o processo de revolução sem revolução, ou de revolução, restauração, ou a maneira com que a hegemonia burguesa se organiza, se articula e produz um antagonismo à antítese que a ameaça. E um antagonismo que é capaz de suplantar aquela antítese, ainda que não totalmente, ainda que não plenamente, mas que é capaz de neutralizar os efeitos daquela antítese e sobreviver como uma cultura dominante hegemônica.
Então, a gente pode olhar para o pós-Segunda Guerra e ver isso de muitas formas vividas, tanto na cultura, no consumo e nas artes, mas também na política, uma série de soluções que os países foram produzindo ao longo dos anos, as elites políticas, econômicas, para tentar neutralizar os efeitos da crise e os processos de antítese que foram se construindo ao capitalismo e à hegemonia burguesa ao longo do tempo. Em 68, nós vemos isso no final da União Soviética, na queda da experiência soviética, nós vemos isso. Ao longo dos anos 90 e 2000, com a ascensão das lutas anti-globalização e as alternativas neoliberais de esquerda ou progressivas, nós vemos isso. E possivelmente hoje mesmo, num contexto de crise global, de pandemia, de completa explicitação da falta de futuro, de alternativa por dentro do capitalismo a uma vida sustentável, digna e igualitária, a revolução passiva esteja se gestando mais uma vez. E talvez, para concluir, essa seja uma segunda contribuição de Gramsci para pensar a cultura, né? Que reavalie um pouco aquela dimensão que ele tinha do que era a construção de uma cultura nova antes da prisão e antes de olhar para a experiência fascista do ponto de vista de uma derrota estratégica. A experiência dos anos 20, comecinho da edificação da União Soviética, havia levantado muitas esperanças, muitas expectativas em relação à possibilidade de uma nova cultura que acompanhasse aquela experiência. Mas não se entendia, e Gramsci ajuda a entender isso, e por isso ele é tão importante para nós hoje, os mecanismos, as possibilidades, as quais a cultura hegemônica, as elites econômicas, políticas e culturais lançam mão para sobreviverem. E que esse terreno da construção de uma nova cultura não pode deixar de ser um terreno também de superação das linguagens culturais que a antecedem. Então, é um terreno complexo, que Gramsci vai chamar de guerra de posição, que é lida normalmente como estratégia eleitoral, mas isso é uma leitura muito ruim e não rigorosa do conceito, e que vai abrir, imagina, nos anos 30, na prisão, todo um arco de reflexão a respeito de como fazer política revolucionária no século XX, no capitalismo tardio. Bom, essa era a aula que eu tinha preparado sobre o tema da cultura, e espero que vocês tenham aproveitado. Vou deixar dois textos separados da minha tese de doutorado sobre o tema da cultura em Gramsci antes da prisão e outro sobre o tema específico da crítica literária e da literatura, para vocês se aprofundarem no tema, quem tiver interesse, e espero que seja proveitoso e desejo a todos e todas um bom curso e até mais.